Um feliz sábado a todos e a todas. Para nós é um motivo de grande alegria, de grande satisfação estarmos juntos para mais uma lição da Escola Sabatina. Um projeto novo, segundo trimestre do ano de 2025. Nós iremos estudar um tema, alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Uma lição que eu considero extremamente importante, principalmente quando nós estamos em um contexto de muita discussão, de muito debate sobre profecia. E, sem sombra de dúvida, essa temática vai fazer com que a gente tenha uma boa perspectiva de estudo. E, meus queridos, e antes de nós iniciarmos, nós gostaríamos de dar uma breve introdução sobre as linhas de interpretação das profecias bíblicas. Né? Então, você tem a linha histórica, a linha preterista e a linha futurista. A linha preterista, eles interpretam como se as profecias elas já tivessem acontecido. A linha futurista é como se as profecias elas se aplicavam ao futuro. E a linha historicista, que é a linha que nós iremos direcionar o estudo da lição nesse trimestre, é a linha historicista, ou seja, a profecia ela aconteceu no passado, ela acontece no presente e ela acontecerá no futuro. E para estudar a primeira lição desse trimestre, nós temos o prazer de contarmos com a participação do nosso querido amigo e irmão Christopher Borges. Né? Ele já participou do projeto do trimestre passado e vai apresentar agora e vai estar comigo aqui para essa nova empreitada, agora no segundo trimestre do ano de 2025, introduzindo a lição. Ele é médico, ele é um estudioso da Bíblia, líder de igreja, mora ali em Assunção, no Paraguai, e, sem sombra de dúvida, vai ser uma honra e um prazer contar com você, meu querido Christopher. A primeira lição que tem como título Alguns Princípios da Profecia. Christopher, tem um texto aqui que introduz a lição, um texto bíblico, que se encontra em Jeremias, capítulo 9, versículo 24, que diz: Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Christopher, a partir desse verso, com esse título importante, né, quais são os tópicos dessa lição que aborda exatamente sobre os princípios alguns princípios da profecia. Como é que você poderia introduzir? Seja bem-vindo e que Deus nos abençoe e que tenhamos um bom estudo da lição. Olá, Susanei. Boa a todos os nossos telespectadores. É um prazer também estar aqui, né? A gente compartilhar um pouco da palavra e gostaria de realmente introduzir esse texto, né? Achei muito importante, né? Esse começo da lição, trazendo esses princípios da profecia. Infelizmente, há muitas vertentes, muitas ideias sobre as profecias, como disse o professor Matusalém, sobre o preterismo, o historicismo e o futurismo, né? E mesmo dentro de cada uma delas tem as suas subclassificações e assim por diante. Mas um detalhe para nós adentrarmos nisso, é entender esse texto que o Matusalém leu, né? É nós vermos de que Deus deseja que nós entendamos Ele. E isso vale para ele e também justamente para as profecias que nós vamos estudar. Muitas vezes, né, as pessoas elas têm a ideia de que é um livro, como tem tantas vertentes, é um livro que a gente não pode estudar. Mas nós vamos vendo a decorrer da lição, que o próprio Deus, ele pede para que nós entendamos essas profecias. E isso faz parte do plano dele para a nossa vida. Inclusive, ele deu uma boa ilustração, né, do caso do presídio, e mostrou ali exatamente aquele prisioneiro que estava ali, quem sabe, na solitária, escuro, sem qualquer tipo de direção, quem sabe repensando na vida nesses momentos, e ali surge uma luz e fala sobre a palavra, sobre guardar a coroa da vida. E ali nós encontramos que justamente através daquela palavra, aquele homem é transformado. E assim também
as profecias, elas são um vislumbre daquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Ele nos traz uma luz para o caminho, para termos esperança, assim como o livro de Apocalipse. Ok. Primeiro tópico da lição, meu querido Christopher, é quem lê, entenda. E tem uma pergunta aqui, né, que com base em alguns textos, e o primeiro texto que eu gostaria de ler é Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, que diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, faço misericórdia e juízo sobre a terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Outro texto que tem aqui é em Mateus 24:15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Segundo esses textos, porque Deus se dá a conhecer, Christopher. Muito bom, Matusalém. Esses textos aí justamente comprovam, né, o que Deus quer, né, sobre as profecias. Ele fala o quê? Para que, como você leu em Mateus, né, quem lê, entenda. Deus quer que nós entendamos. E ali nós vemos de que, acho muito fantástico esse texto de Jeremias também, que muitas vezes a gente se deixa a nossa mente, a nossa vida, a gente se, quem sabe, usa como base, né, a nossa força, a nossa sabedoria. E por mais que ter força, ter sabedoria não é uma coisa ruim, foi Deus que criou, mas ela não pode ser a nossa base. Nós encontramos ali, né, que o que nós devemos estar vangloriando, quem sabe, de alguma coisa, é de conhecer a Deus. Então, esse texto nos mostra, né, como Deus quer que nós conheçamos e a importância disso, que é maior do que até mesmo a força que nós podemos ter, ou mesmo a sabedoria que podemos adquirir. Então, esse texto é muito chave nesse ponto, né? E trouxe ali, eu posso comentar ali essa questão da ilustração, achei muito fantástica, né? Sobre a Sim. questão do lenhador ali e a, a bússola, né? Muitas vezes nós estamos desorientados, estamos sem caminho, nós não conseguimos ou para onde chegar. E muitas vezes quem nos atrapalha é o orgulho. O orgulho daquele lenhador que estava ali direcionando, ele via na bússola, só que ele não acreditava naquela bússola. E ele seguia caminhando, até que começou a escurecer, e ele ficou ali, quem sabe, apavorado, e decidiu agora, pelo menos naquela situação, agora confiar na sua bússola. E agora ele retorna e encontra o caminho de casa. Sabe? Assim também, muitas vezes, somos nós. A gente está sem orientação. E as profecias, e ao entender a Deus, é a bússola que vai nos ajudar a ir de volta para cá. Ok. Continuando nesse contexto, Deus deseja ser conhecido, é o segundo tópico. Talvez não seja, talvez nada seja tão frustrante quanto precisar se comunicar. Talvez um em um hospital, em uma farmácia, diz aqui a lição, quando estamos em um país cujo idioma é desconhecido para nós, sabemos que sabemos o que precisamos dizer, mas não temos o vocábulo adequado para fazer isso. Então, a grande questão é a seguinte: com Deus surge um problema diferente. Ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus mandamentos são mais altos que os seus mandamentos, do que os meus mandamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Está em Jeremias capítulo 55, versículo 9. Christopher, o que a Bíblia ensina sobre o conhecimento de Deus em comparação com o nosso conhecimento? Como é que a gente pode comparar o conhecimento humano e o conhecimento divino? Nós vemos que nas escrituras, né, nós vemos de que as coisas naturais, por mais que são visíveis e têm quem sabe, a sua importância, mas nós sabemos de que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Nós encontramos de que inclusive dentro ali do um tópico mais profundo, né, que é a cosmovisão, nós encontramos de que as pessoas elas se firmam, né, em cosmovisões e ideias. E isso, por mais que dê uma certa resposta, ou as pessoas achem que tem a resposta, mas aquilo direciona para um vazio e logo, logo aquilo cai no esquecimento.
Agora, as coisas que vêm de Deus, né, assim como a palavra fala, né, a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, ela nos traz tanto uma mudança interna para como pessoa, ou como numa nação, como nós vemos na história, quando uma nação é obediente, é, ela segue os princípios divinos, nós vemos de que é uma nação que vai bem, que tem prosperidade. Isso a gente, na medicina, como eu tenho estudado, eu tenho visto muito a questão da higiene, da questão da dietética, tudo isso tem cada vez mais mostrado, vamos dizer, uma verdadeira ciência tem mostrado que esse cuidado ele é fundamental. E isso ajuda não só o indivíduo, como também a todos que o rodeiam. Ok, Christopher. A ordem para o próximo tópico é a ordem para selar as palavras. E eu achei interessante esse tópico, porque a partir dele a gente vai entender o que Deus disse a Daniel. E em Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte: quanto a você, Daniel, encerre as palavras, encerre o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lugar para o outro, e o saber se multiplicará. Eu lembro-me, Cristo, na minha infância, quando se interpretava esse texto, dizia que esse texto estava falando sobre o conhecimento científico, a expansão do conhecimento científico. É exatamente do que se trata esse texto? Olha, Baturley, eu também confesso que eu assisti aí alguns vídeos e quando era criança, e justamente tinha esse ponto, né? O automobilístico, né? Passando ele de um carro para um ônibus, depois vem ali a questão do trem, depois vem avião, e aí fica aquela ideia, né? Não, mas o conhecimento científico. Mas esse texto, né, como é toda a Bíblia, a gente deve tentar buscar compreender como Deus quer que nós entendamos, e não só uma questão também mitológica, mas uma coisa real. Ele quer que nós entendamos que deve ser no seu devido contexto. Por isso que muitas vezes, né, muitas das teologias são criadas a partir de um contexto totalmente arbitrário, a um contexto puramente do indivíduo que tem ali o desejo ali de colocar as suas ideias dentro de uma coisa que não está escrita. Assim também nesse texto, nós encontramos de que Daniel ele está retratando, né, o anjo está falando para Daniel, né, não é com relação a outras coisas que não sejam a profecia ali contida. E isso nós vemos comparando ali ao Apocalipse 22:10, né? Que traz assim, ó, abrir aqui, que diz: e disse-me, não cele as palavras das profecias deste livro, porque o próximo está o tempo. Então nós vemos uma comparação, um livro selado e agora um livro já aberto. Então nós encontramos de que esse livro foi aberto, esse livro está aberto para nós conhecermos. Isso claramente nós encontramos, inclusive, os relatos na história, com relação não só a Guilherme Miller, né, como nós já conhecemos, como muitos outros que tiveram um despertamento ali após o 1798. Nós vemos que houve um despertamento e há, então, uma mobilização para conhecer as Escrituras. Então, ali não fala do conhecimento científico, mas fala conhecimento bíblico e de profecias. Ok, Cris, muito bem. Nesse mesmo contexto, né, aqui em Mateus 5:18, capítulo 5, versículo 18, diz: porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo seja cumprido. Olha que coisa interessante. Em Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 17, diz assim: e que desde a infância conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A partir desses textos que foram lidos, né, dentro do contexto da interpretação da profecia, o que esses textos nos ensinam de como nós devemos abordar a profecia. Cristo, como é que você analisa essa questão? Falar que o esse é um dos textos também muito legais, que nos traz ali, principalmente o fator de que Deus não mudou. Jesus não mudou, né?
assim como Mateus 5 fala, ele não mudou, ele não fez uma alteração, como muitos creem, né? Ah, ele fez uma alteração nas leis, ele aboliu. Não. Ali fala justamente o contrário. Ele não veio abolir, ele veio que dar o real sentido. Então, quando nós vamos estudando a palavra, nós vamos encontrando ali que o objetivo da Bíblia, não foi ser algo que fosse mudando com o tempo, mas terem princípios eternos ali contidos. É claro que existem pontos ali que você vai na Bíblia, vai na Torá, vai nos profetas, mas você vai encontrar ali textos de que não vai encaixar exatamente como ali está escrito. Isso é importante. Ali está falando que se não guardar o sábado, se você fizer isso, você mata outra pessoa. Ali estava num contexto diferente. Mas o princípio ali contido é exatamente sobre a importância do mandamento em si. Ali nós encontramos de que Deus, com a palavra, ele deseja o quê? Criar em nós, né? Claro que sozinho é possível, mas criar em nós um novo homem, como está escrito ali em 2 Timóteo, que é fazer o homem ser uma pessoa nova, renovada. E ali nós encontramos ali que ele quer nos fazer mais sábios. E ali contou ali até só sobre um quebra-cabeça, né? Quando nós estudamos a Bíblia, muitas vezes o quebra-cabeça ali, você junta uma peça na outra e vai falando, oh, não, mas olha, essa peça aqui encaixa, tá? Você encaixou, até que conseguiu encaixar. E aí você achou só uma peça, aí você viu um cavalo ali. Aí você acha, então a imagem é sobre um cavalo, e ali, mas você vai juntando outras peças vão se encaixando, e logo, logo você vê que aquela imagem, na verdade, não era sobre um cavalo, era uma Exato. outra. Então, assim também nós devemos lembrar de que a palavra, ela deve ser, além do seu devido contexto, ela é entendida como um todo. Eu não posso tirar uma palavra do seu contexto, senão isso gera, como diz, o pretexto para que a gente faça nossas vontades humanas. Ok, Christopher. Aí nós entramos no último aspecto dessa lição introdutória, quando nós nos referimos à questão da profecia. Como saber se o autor usou a linguagem simbólica ou como descobrir esse símbolo representativo, né? Ou seja, a profecia. Como é que nós podemos entender que ela é literal ou quando ela é simbólica? Bom, nós vemos, né, de que tudo tem que ser no seu devido contexto, né, como a gente citou ali na lição anterior. Então, é importante nós sempre lembrarmos de que as passagens, elas devem ser lidas através ali. Está dizendo ali no contexto claramente, está tratando ali de uma profecia, ou se é ali, quem sabe, um relato. Então, nós devemos fazer a separação, a divisão do que está tratando ali naquele contexto. Até mesmo, por exemplo, começa ali o sonho de Nabucodonosor, nós encontramos de que existem figuras ali que não fazem sentido com a realidade. Então, nós vemos ali um simbolismo. Agora, outras coisas que estavam se contando um relato, como aconteceu, como tudo estava acontecendo. Então, nós devemos sempre ter a autoexplicação da Bíblia para que ela vai direcionar. A gente não pode, não, isso aqui é simbólico porque me convém. Não, assim não pode. Tem que ser algo no seu devido contexto. Tem os enigmas ali que nós vamos ali com o objetivo chegar, mas a gente sempre não pode, sempre tem que respeitar o seu devido contexto. Eu firmo bem, porque para que a gente não crie uma outra vertente ali de ideias e que a gente fixe não em querer implementar nossas ideias na Bíblia, mas sim aprender delas o conhecimento que Deus tem para nós. Amém. Muito bem, Christopher. Encerrando, não é? Como você poderia resumir tudo o que nós estudamos, né? E qual a importância de estudar a profecia bíblica, não é, para que nós pudéssemos ter um panorama de incentivo e de motivação para que todos os nossos ouvintes eles possam buscar entender, compreender e, acima de tudo, buscar estudar a profecia bíblica. Fantástico, Madeleine. Eu acredito que a lição começou muito bem, tenho certeza de que vai continuar também muito bem. E justamente eu falo uma coisa quando eu faço meus estudos bíblicos, né? Existem alguns pilares, né, que a Bíblia como um livro especial. E um deles é a profecia.
A profecia, ela nos comprova que Deus direciona, tem direcionado o caminho da história. Porque, assim como nós temos relatos ali, e arqueologia, que também é um dos pilares, né? E que comprovam a profecia, dizendo, olha, lá atrás foi escrito e foi cumprido. Então, isso foi uma antevidência. Então, isso é um dos pilares ali para a confiabilidade da Bíblia Sagrada, como um livro sagrado, um livro diferente. Assim como também a forma como ela testemunha, né, a forma com que ela transforma pessoas, a sua conectividade lógica, né, são pilares também dessa estrutura. Mas, para nós termos aí, nesse caminhar da lição, nós entendermos ali esses pilares, mas também colocarmos em prática aquilo que nós vemos. Temos que buscar entender. Como que nós podemos entender? Somente através do Espírito, o Espírito Santo que vai nos ajudar a compreender as Escrituras. E ali nós devemos pedir a Ele e buscar ali através que Deus deseja. Então isso não é uma presunção quando você vai orar para Deus e falar assim, Senhor, me dê. Porque é diferente quando você pede um carro e Deus pode falar, olha, isso aí pode ser bom, isso aí pode não ser bom. Eu sim ou não. Mas o que Deus prometeu, Ele quer te mostrar as Escrituras. Então, se você clama, se você pede, Ele vai te ajudar a compreender as Escrituras. Elas são para o nosso tempo. Esse é um outro ponto que eu acho que é fundamental para nós encerrarmos. Elas são para o nosso tempo. Não deixa para depois. Não deixa, quem sabe, vou pular essa lição aqui porque eu tenho dificuldade de entender as profecias. Não, vamos estudar juntos, vamos aprender juntos, vamos estar mais e mais perto ali do que Deus tem para nós. Como diz em Provérbios, né? Não tendo profecias, o povo se corrompe. A revelação em Apocalipse, o Apocalipse a pessoa pensa, não, é um livro de terror, é um livro de fim do mundo. Não, é um livro de esperança. Assim como no início de Gênesis tem o começo que Deus criou perfeito, no final de Apocalipse nós temos o relato de tudo sendo renovado, tudo sendo de novo. E que nós sejamos ali direcionados para esse Deus tão maravilhoso e que Ele deseja que eu e você conheçamos mais e mais do seu caráter e da sua mão poderosa que tem nos guiado até aqui. Ok, Cristo. Obrigado por participar, pela brilhante explanação e chamando a atenção para o nosso querido público que, através das redes sociais, do seu equipamento eletrônico, nos acompanha. Dizer a você que nós iremos caminhar durante todo esse trimestre, conforme foi apresentado também e de forma sintética por Christopher Borges aqui, na recapitulação da lição, mostrando para todos vocês uma perspectiva historicista, que a profecia ela se cumpriu, ela está se cumprindo, ela se cumprirá. Não abordaremos numa perspectiva preterista, dizendo que já aconteceu, não abordaremos dentro de uma perspectiva futurista que vai acontecer, mas aí iremos abordar a profecia que aconteceu, que está acontecendo e que acontecerá. Essa é a visão historicista, conforme o nosso entender, que vai nos ajudar a entender o princípio da interpretação, conforme foi abordado nessa lição introdutória. Agradecemos a todos vocês por participar. E, neste momento, eu convido você, aonde você esteja, para que nós possamos fechar os nossos olhos e fazermos oração. Vou pedir a Christopher que, neste momento, dirija a palavra ao Senhor. Christopher. Orar. Senhor, nosso querido amigo, mas também nosso Pai Celeste, nosso mantenedor e aquele que cuidou de nós até aqui, Pai. Nós não somos um fruto do acaso, nós somos uma antevidência, nós somos uma resposta à sua antevidência, criando o ser humano, cuidando de nós e chegamos, eu também, todos os nossos telespectadores estão aqui porque a tua mão poderosa tem nos direcionado. É claro que o Senhor não criou a nós para vermos morte, sofrimento, mas o Senhor, mesmo em face da nossa desobediência, o Senhor nos dá uma direção. E através das profecias nós vamos poder ver isso. Que o Senhor nos ajude a sermos transformados. Assim como aquele pesquisador Isaac, que nós olhemos as profecias e sejamos impressionados pela sua mão, que tem direcionado a história, que já viu o fim desde o começo. E assim também nós não precisamos temer, mesmo Deus da nossa vida. Deus já conhece, Deus já sabe a nossa vida. Então, Senhor, direciona a nossa vida e nos ajude a ter fé.
a ter fé que o melhor nas tuas mãos sempre vai acontecer. É isso que nós pedimos, não porque há méritos nenhum em nós, porque não estamos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Meus queridos, muito obrigado por todos aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir. Aproveite bem aquilo que foi aqui apresentado. E vamos a um trimestre rico, um trimestre maravilhoso, estudando, aprofundando aquilo que a lição nos apresenta. Nós temos inscrito em nosso canal mais de 1.000 pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva se você ainda não se inscreveu em nosso canal e vamos levar um conteúdo de qualidade para que as pessoas sejam tocadas pelo poder de Deus, para que as pessoas conheçam o verdadeiro sentido e a verdadeira interpretação do livro do Apocalipse e de outros livros também que abordam a profecia. Christopher, muito obrigado. Forte abraço, que Deus te abençoe, tá certo? E que hoje ele tem plantão, daqui a pouco, plantão médico, tá certo? Que Deus te ajude para que você seja instrumento nas mãos de Deus para salvar a vida das pessoas, espiritualmente e fisicamente. O seu até logo aqui, nesse momento, pode dizer? Então, digo a todos, né, que continue estudando realmente esse livro maravilhoso que é a Bíblia, e por meio do estudo da lição, acompanhando aí também com uma professora, o doutor Matusalém, que sigamos aí nesse objetivo. Espero aí estarmos aí, quem sabe, outras oportunidades e podemos ali compartilhar mais e mais. Mas tenho certeza de que vai ser já fantástico. Deus abençoe a você, telespectador, a você, Matusalém, e obrigado pelo convite. Um abraço, Christopher. Deus te abençoe. A você que está em casa, Deus te abençoe. Deus te ilumine. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Um abraço. Amém. Um abraço. Tchau, tchau.